Podemos passar para a próxima parte da estrutura da conversa e vamos falar sobre a concentração na performance. Ok, calma, pessoal, estamos a tocar e desconcentramos-nos. Acontece com toda a gente, ok? Está tudo bem. Não se preocupem. Este músculo, por assim dizer, não é? Da concentração requer treino. E há muita gente, principalmente desportistas de alto nível, que o trabalham de uma forma profissional. Na performance, como é que tu preparas? Portanto, como é que tu te preparas para uma performance? Tu referiste mesmo agora a questão de muitos desportistas de elite e eu penso que nós podemos aprender muito nesse aspecto com eles, também porque no campo do desporto a psicologia está muito mais desenvolvida de longe, é um investimento enormíssimo que é feito nessa área e por alguma razão na área musical ainda não há esse reconhecimento ou pelo menos toda essa ênfase, quando na verdade é muito útil e pode trazer muitos benefícios. E é por isso que eu gosto sempre de ir descobrindo um pouco mais e sobre pelo menos a mentalidade no desporto, que está muito mais documentada. E até um dos meus melhores amigos, ele fez patinagem de velocidade durante muitos anos, foi à seleção, vários títulos, e até o convidei para uma conversa com alguns alunos meus para conhecermos um pouco dessa realidade um bocadinho diferente, mas que tem tanto paralelo com a nossa. E ele também dizia que para se concentrar, por exemplo, há várias técnicas, ele ouvia um tipo de música específico para ajudar a focar naquilo que ia fazer. E que era uma das coisas que ele fazia, ele tentava-se focar, perto do tempo de prova, tentava-se focar naquilo que tinha que fazer. E com isto há uma série de outras estratégias que acho que podemos apanhar desse mundo e que podemos tentar introduzir na nossa prática. Para me preparar para uma performance, eu sou muito adepto de uma preparação, de uma organização muito meticulosa. Eu gosto de ter atenção a muitos detalhes que eu penso que muitas vezes nós não reparamos. E vocês já há bocado falaram deles. Por exemplo, a questão do calor, a questão da diferente acústica, a questão por exemplo, de diferentes horários, tocar de manhã, à tarde ou à noite, temos que estar habituados a isso. Então eu gosto de ter a certeza que me preparo para isso. Claro que idealmente a preparação se calhar seria com muita experiência, ou seja, fazer muitos concertos, ter muitos quilómetros de estrada e estar preparado, sentir-nos completamente à vontade em palco. No entanto, nem sempre tenho tantos concertos quanto gostaria e também tenho as outras responsabilidades, também dou várias aulas e então não posso ter esses quilómetros. Então tenho que me tentar preparar ao máximo, não tendo só essa possibilidade. Claro que gosto de fazer um plano com muita antecedência, ou seja, se eu sei que vou ter um concerto muito, muito exigente, eu consigo fazer, gosto de planear até às vezes com quase um ano de antecedência, porque eu sei que vai ser uma coisa muito exigente. Isto porquê? Porque eu não posso simplesmente dizer, ok, vou ter um concerto, vou deixar de dar aulas. Não, eu tenho que incluir na minha rotina diária, tenho que incluir isso tudo. Então eu preciso de muito tempo. Se é algo muito exigente, eu preciso ter tempo para fazer as coisas com calma. Lá está, estudar lento, mas muito focado, e aos poucos ir aumentando a velocidade para que tudo esteja, para poder fazer tudo com tempo. O que também me ajuda a estar mais tranquilo, porque se eu faço um plano de, 4 meses, se eu, quando estiver a terminar o segundo mês, ainda não tiver as coisas à velocidade, mas fizer parte do plano, eu não tenho que panicar porque estou a seguir os passos. Se calhar, se eu não fizesse esse plano, se calhar não estudava o suficiente no início e depois chegava mais perto da data e ups, agora não vou conseguir, tenho que montar isto tudo à pressa. Então gosto de fazer um planeamento com muita antecedência. Nós falámos de planeamento há umas sessões atrás, portanto os nossos MIs já sabem fazer planeamentos de estudo. Isso é ótimo, isso é definir objetivos. Mas isso é mesmo espetacular, que é daquelas coisas que acho que é mesmo essencial para poder evoluir. Mas neste planeamento eu também gosto de ter certeza que trabalho outros fatores que muitas vezes nós não trabalhamos, ou pelo menos do meu conhecimento. Porque nós muitas vezes pensamos, ok, tenho que preparar, sei lá, um concerto, um recital. E focamos, ok, tenho que ter as peças todas preparadas. O meu primeiro ponto é logo, eu gosto de ter as coisas preparadas se eu tenho que tocar
no dia X, pelo menos com um mês de antecedência, para durante esse mês eu tenho que rodar o programa várias vezes. Eu gosto de, por exemplo, conseguir tocar o programa, um recital que seja, pelo menos 3 vezes durante o dia. Sempre, obviamente, com a qualidade máxima. Porque no dia, se eu tiver que ensaiar, já vai uma parte da resistência embora. Com os nervos, vai sempre mais resistência embora. E então eu tenho que ter a certeza que ainda tenho uma margem de manobra para estar confiante que vou ter resistência ainda para a performance toda. E muitas vezes, quando só estamos a estar na nossa sala, esquecemos disto. Mas há outras coisas que, na verdade, vão fazer muito, pelo menos a mim, influenciam muito, que são todas as outras condições que às vezes nos esquecemos delas. Por exemplo, o calor, como penso que foste tu, Sónia, falaste há pouco, é desagradável tocar com calor. A questão é, se no dia na sala estiver muito calor, eu não vou conseguir, se calhar, pedir a alguém para instalar um sistema de ar-condicionado e pôr aquilo na temperatura ideal. Então eu não consigo mudar o calor, mas eu consigo preparar-me para lidar com o calor. Eu tenho que saber como é que eu funciono com o calor, ou pelo menos estar habituado a esse desconforto. Então eu faço uma coisa que pode parecer um bocadinho exagerada, mas eu, quando já tenho o repertório dominado, eu depois visto roupa muito quente, mesmo no meio de verão, visto roupa muito quente enquanto estudo, para me habituar a essa sensação desconfortável do calor. Assim, se eu chego ao concerto e está calor, ou os holofotes estão a apontar como está a ficar muito quente, eu vou sentir calor à mesma. Mas pelo menos já estou habituado a isso e não vai ser um fator adicional de stress que me vai prejudicar na performance. Ou se eu sei que concentração. Sim, exatamente. Que é essencial, porque senão depois, em vez de estar a pensar na música, estou a pensar, ei pá, está tanto calor aqui, parece que precisava de beber um pouco de água, assim. Não, consigo me focar porque já estou habituado a isso e consigo manter, lá está, a minha concentração na música, que é o importante. Mas quem diz isso diz, por exemplo, diferentes iluminações. Se calhar se eu estar sempre num quarto, sempre com luz, sempre com a mesma luz, pode até inconscientemente não me fazer diferença, mas se calhar se eu estiver habituado a tocar em diferentes locais ou a diferentes horas do dia, já vai fazer uma diferença. Só se estiver habituado a estudar à tarde e, por exemplo, num concurso, se tiver uma prova de manhã, se calhar não me vou render ao máximo porque não estou habituado a isso. Então eu tenho que saber que tenho que conseguir tocar a diferentes horas do dia. Ou... Exato. Não sei, são pequenos detalhes que podem parecer pequeninos e se calhar são, e eu é que estou a fazer um grande filme com eles, mas a mim tem-me ajudado a estar mais confiante, porque eu tocar para o público, nós estudamos muitas vezes, estamos sozinhos, depois quando vamos tocar para o público, então o que eu tento fazer também é passinhos de bebê, não vou tocar logo, ok, vou ter um recital, vou agora tocar para 1000 pessoas, o que não parece muito normal, mas não vou de repente tocar para uma plateia gigantesca, se calhar começo a tocar para 1 ou 2 pessoas, amigos, família, etc. E pode não parecer, mas às vezes é a nossa família que nos está a ouvir, mas nós já temos alguns nervos porque queremos fazer uma boa performance. Tocar, no meu caso, às vezes peço aos meus alunos, e o que também é uma ótima forma de ter feedback, não só do gravador, mas outras opiniões, e então tento-me focar na performance dessa forma, ou seja, tentar que o treino imite o mais possível a performance. As condições reais. Sim, aliás, outra coisa, se eu vou tocar em música de câmara, eu não tenho só que saber a minha parte, eu tenho que conseguir imaginar a parte do outro, para quando estou em palco, o que o outro está a tocar, não me desconcentrar daquilo que eu tenho que fazer. E muitas vezes não aproveitamos isso. Claro que os ensaios também servem para isso, aliás, eu gosto muito daquela frase que o ensaio não é para tu aprenderes a tua parte, é para aprenderes a parte de todos os outros. Eu acho que isto é mesmo essencial e convém nós já estudarmos também a parte dos outros antes do ensaio. Porque pode não parecer, mas de repente se a outra pessoa faz alguma coisa ligeiramente diferente, nós não podemos ser surpreendidos porque foi uma coisa completamente diferente. Não, tentar já habituar-nos a ajustar ao outro, acho que isto é muito importante. Mas só conseguimos se o praticarmos. Se tentarmos fazer on the fly no dia da performance pela primeira vez... Não, isso não funciona. Só para fazer um resumo de tudo o que tu disseste, eu acho que basicamente o que são as tuas estratégias é ter um estudo o mais diversificado possível para conseguires recriar todos os cenários possíveis em que vais tocar e ir mesmo aos pormenores mais pequenininhos, desde, como disseste, o calor, à hora do dia, à ordem do repertório, para quem estás a tocar, essas coisas todas. E basicamente é isso. Sim, porque às vezes, por exemplo, uma coisa que faço, ou que de vez em quando fazia, tenho o repertório completamente dominado, ir tocar para cima da cama.
estar em pé em cima da cama cria mais instabilidade e eu tenho que conseguir manter a concentração apesar de às vezes me distrair um pouco. Eu sei que isto pode parecer tudo muito estranho, muito exagerado, mas eu tinha que ter certeza que fazia coisas mesmo mais difíceis para quando chegasse à altura, como vocês disseram há um bocado, ok, eu já só isto tenho que fazer, espetacular. Yeah. Porque eu tinha muito, e ainda tenho nervos quando vou tocar, obviamente, mas antes se calhar tinha um nível de nervosismo demasiado alto e que se calhar me prejudicava um pouco por aí. E então eu queria ter certeza que começava a ir o mais preparado possível. Porque pode acontecer erros na performance. Eu posso fazer este planeamento todo e pode acontecer erros. Mas eu pelo menos vou confortável porque fiz tudo o que podia. Penso que uma das coisas que é mesmo desconfortável nós irmos para a palco a pensar não estudei o suficiente. Eu acho que isto é daquelas coisas que dói. Esta sim é uma bela dor também. Mas eu não gostava muito dessa sensação. Ou seja, eu vou para a palco, eu posso falhar. Obviamente, acho que todos podemos falhar. Mas pelo menos dei o meu máximo, fiz mesmo o meu melhor e eu acho que isto para mim começou a fazer muita diferença. Boa, fantástico, Ricardo, obrigada. Sobre isso, podes falhar num concerto, podemos todos, não é? Mesmo assim, limpando todos os possíveis problemas que poderão existir, pode acontecer imprevistos. Aliás, eu acho que acontecem sempre, pelo menos no meu caso, que acontecem sempre. O que é que fazemos? Estamos a tocar e de repente, enganamos-nos, esquecemos de uma parte. Como é que nós retomamos a concentração? Como é que recuperamos essa concentração? Acho que a experiência ajuda. Normalmente, quanto mais rodagem temos, pode acontecer, vamos aprendendo. Mas pode parecer um bocadinho clichê, mas acho que manter o foco na música, naquilo que queremos mesmo fazer, tentar fazer da forma mais musical, eu acho que ajuda muito. Também um bocadinho isto vem também de encontrar aquilo que a Catarina disse há pouco. Assim nós não estamos a pensar em detalhes técnicos, estamos a pensar em blocos e depois torna-se muito mais fácil voltarmos a ter essa informação. Que é um bocadinho o que penso que é nas teorias cognitivas, que é mais do que saber factos isolados, se calhar relacionar a informação torna-se mais fácil nós depois voltarmos a relembrar daquilo que queríamos, se a informação estiver em relação com outras coisas. Acho que sim, acho que isto de tentar prosseguir, independente do lápis, não focar no lápis, é focar na tarefa que temos em mão, que é fazer música. Pode acontecer, mas ainda não acabou, temos que continuar e fazer sempre o nosso melhor possível. O que seria um pouco como nos Jogos Olímpicos, que aconteceram há pouco tempo. Pode acontecer, às vezes, alguém não... Aliás, houve um caso daquela atleta holandesa que, penso que foi na qualificação dos 1500 metros, ela caiu, literalmente caiu, mas levantou-se, continuou e ganhou a sua qualificação. Foi algo absolutamente incrível. E mais uma vez podemos buscar exemplos do desporto. Ok, aconteceu, continuamos. Acontece, sei lá, este país é muito ligado ao futebol. No futebol pode acontecer alguém na final da Liga dos Campeões falhar um gol de baliza aberta, mas o importante não é ele abandonar o campo de jogo, é continuar e tentar e se calhar aparece outra oportunidade e então conseguir. Acho que ganhar essa resiliência, esse foco em continuar é importante. Eu acho que uma estratégia que pelo menos para mim já foi super útil é tu inventares uma história para a tua peça e então tu voltas à tua narrativa. Ou seja, também podes pensar de estilo, ok, a próxima nota é Mi, é uma semínima e toca-se assim, isso também às vezes ajuda, não é? Atenção. Mas teres uma narrativa, mas uma história mesmo, escreveres às vezes uma história ou imaginares uma história para a tua música. E estás a tocar, de repente, toca um telemóvel, tu olhas para a pessoa e ficas tipo, que é isto? E depois de repente dizes, onde é que eu ia? Ok, não faz mal, eu consigo entrar na história, porque apesar de tudo, a linguagem, não é? E o discurso mesmo oral, verbal, é muito mais fácil para nós, é muito mais intuitivo do que a música, então às vezes isso ajuda imenso. Olha, no meu caso, eu foco mesmo na melodia, portanto, eu canto interiormente a melodia e vou para aí fora. Aqui o mais difícil, eu acho que é ignorar realmente esses pensamentos negativos que nos vêm à cabeça logo, imediatamente. O autojulgamento, que é tipo, bolas, falhei aquela passagem, como é que é possível, eu estudei aquilo tanto e tal, e entretanto continuamos a tocar. Não, segue. E como é que nós nos desviamos? Focamos na parte da melodia, se calhar, ou na parte que vem à frente, ou na história que temos, que criámos anteriormente. E deixarmos guiar por esse foco e não nos deixarmos contaminar por esses pensamentos negativos. Acrescentar que se calhar pensamentos negativos, mas às vezes também os positivos, porque nós às vezes temos uma passagem muito difícil, sei espetacular, e passei tão fixe, pimba, e logo assim fazemos um erro básico
Porquê? Porque estamos tão focados naquilo, na passagem que já passou, que já está no passado, e deixamos de nos focar naquilo que temos que fazer e logo depois de tocarmos uma passagem espetacular e ficamos super orgulhosos, pimba, deixamos a realidade porque falhámos. Porquê? Porque perdemos o foco na música. Sim, por outro lado, a visualização positiva daquela passagem ainda antes dela acontecer, portanto, antevendo os imprevistos, visualizar positivamente a passagem, percebermos que estamos naquele limbo, até imbuídos na performance, e lembramos que à frente, porque acontece muitas vezes, não é? Quando perdemos essa concentração, lembramos que à frente vem uma passagem mais complicada, respirar, pensar que aquilo vai acontecer, visualizarmos-nos a tocá-la super perfeitamente. E isso também acontece comigo. Estou a falar só de estratégias que para mim funcionam. Não, mas isso é super verdade, se é que podemos dizer assim, porque imagina, o problema quando nós estamos muitas vezes a tocar é que nós estamos a pensar muito na nota que nós estamos a tocar. Tu estás a pensar no momento, e quando tu estás numa performance tu não podes estar a pensar no momento, tens de estar a pensar um bocadinho mais à frente, porque senão parece que tudo que aparece é uma surpresa. Se tu antevires, que é isso que tu estás a dizer, não é? Isso é super útil. Exatamente. Isso é mesmo uma estratégia muito boa. Saltos difíceis na mão esquerda, por exemplo, nós que não conseguimos ver o teclado da mão esquerda. E na direita também, não, na verdade. Sim. Muito bem. Para terminar, última pergunta. Enquanto professor, aluno e performer, que conselhos é que tu tens para os nossos MIs sobre esta questão da concentração? Enquanto professor, o que eu gosto de tentar transmitir aos meus alunos que eles sejam curiosos, ou seja, que procurem sempre saber mais, descobrir mais coisas e especialmente entender o porquê, quase como uma criança quando começa a perguntar, então e porquê, e o que é, e porquê, e está sempre a tentar saber mais. Eu acho que lá no fundo nós todos somos assim. Eu acho que nós quando começamos estamos a descobrir uma coisa e nos cativa a atenção, é muito fácil irmos atrás e tentar perceber mais e ficamos entusiasmados com isso. Eu penso que isto ser curioso nos faz ganhar ferramentas e também independência, porque vamos resolver os problemas autonomamente. Quando percebemos os porquês, conseguimos ver o que é que se calhar não funcionou e tentar melhorar isso. Pelo menos para mim também é uma forma até de me sentir motivado e interessado naquilo que tenho que fazer. Portanto, enquanto professor, se calhar a curiosidade. Enquanto aluno, e que acho que todos continuamos sempre a ser alunos, quando temos dúvidas ou estamos com algum problema ou às vezes falta de confiança ou o que seja, se calhar não nos esconder, ir à procura, pedir ajuda, perguntar. Acho que cada vez temos mais informação boa, não é só muita informação, mas temos muita boa informação disponível. Acho que só temos que ir procurar e às vezes... Ok, o que é que costumas... tal como este podcast, não é? Que ao fim e ao cabo é para ajudar as pessoas a encontrarem respostas. Acho que é importante nós irmos à procura. Se calhar, ok, como é que eu faço para manter a concentração numa situação de performance em que o nível de pressão é tão grande? Ok, vamos perguntar, se calhar... vamos tentar ver o que é que fazem, por exemplo, os velocistas nos Jogos Olímpicos, que é só de 4 em 4 anos, e no caso do Usain Bolt as provas dele eram menos de 10 segundos, ou seja, ele trabalhava todos os dias, horas por dia, durante anos, para correr menos de 10 segundos. Isto é uma pressão imensa. E então eles, se calhar, já têm alguma experiência e algumas formas de lidar com isso que podem ser úteis. Portanto, acho que temos que ir à procura. Há muitas pessoas que estão dispostas a ajudar-nos e portanto, é ir à procura e tentar querer crescer. Acho que isso, essencialmente, seria isso. Ir à procura. Enquanto performer... acho que é ser honestos e sinceros. Será que, quando estou a estudar, será que eu estou a fazer literalmente tudo aquilo que posso para melhorar? Não tentar dizer, pois, mas... Não, estou a fazer ou não estou? Se estou, ok, continuar. Se não estou, o que é que posso fazer para ser melhor? Acho que é muito importante aquilo que vocês falavam do vosso diário de bordo. Penso que nós somos um bocadinho menos eficazes a avaliar com exatidão, e há uma pessoa na internet que tem um site muito interessante com muitos recursos, que é o College InfoGeek, e ele até tem um livro que está gratuito, é disponível gratuitamente para quem quiser, que é 10 passos para ter notas ótimas e estudar menos. E é muito interessante, porque basicamente lá está a questão da otimização de estudo. E ele fala de um ponto muito interessante, que é calcular, ele chama-lhe o fudge ratio, que é basicamente o rácio, a proporção na qual nós avaliamos mal o tempo que vamos precisar para determinada tarefa. Por exemplo, nós às vezes temos a ideia de
ok, tenho que fazer esta tarefa, vou precisar de meia hora, e afinal precisamos de 1 hora, ou 1h30. O que acontece é que depois, quando queremos fazer muita coisa, acabamos, temos uma coisa combinada às 5, mas depois já só chegamos para aí às 6 porque tivemos ainda a terminar a outra. Pronto, mas é essencialmente isso, ou seja, conhecermos bem e ser honesto. Olha, será que vou ter tempo para isto? Será que não? Será que estou a fazer aquilo que preciso? Porque às vezes, ok, a passagem já saiu, já está dominada, e se calhar a passagem não está dominada. Ou se calhar, ok, estudei, estava concentrado, e se calhar não estávamos nada concentrados. Acho que este tipo de coisas são muito importantes para nós enquanto performer. Essencialmente, ser honestos e também saber dizer, ok, chega, estudei bem, foi mesmo bem, ok, então consciência tranquila para fazer outras coisas. Yeah. Não, eu só ia dizer em relação tipo, à questão do planeamento, eu tive um professor que me dizia sempre, tu fazes o teu plano, mas tens que deixar tipo, sempre 20 a 30% do tempo para imprevistos. Sim, porque é aquela ideia de quando chegas a uma reunião, por exemplo, com 10 pessoas, e chegas 5 minutos atrasado, não perdeste 5 minutos, perdeste 5 minutos de cada pessoa. É muito tempo que se perde, além de ser uma falta de respeito, mas é que não se perdem só 5 minutos, cada pessoa perde 5 minutos, são pelo menos 50 minutos que se perderam logo aí. E eu acho que, e às vezes cá em Portugal também se sente um pouco isso, mas em todos os outros países acho que é mesmo importante nós respeitarmos sim o tempo dos outros e lá está, começarmos a saber se realmente conseguimos avaliar bem a nossa capacidade ou não. Sem dúvida. Super interessante, é verdade. Essa doeu agora. Mas não era para ti. Estava a terminar tão bem. Bom, Ricardo, acho que podemos terminar. Agradecemos-te muito e apresentar então o nosso Ricardo Antão. Sim, o nosso convidado é então instrumentista e professor de eufónio na Universidade de Aveiro, na Escola Superior de Música de Artes do Espetáculo, no Conservatório de Música da Jobra e na Academia de Música de Passos de Brandão. Tem uma vida artística preenchida e diversificada, é artista Yamaha e membro fundador dos grupos Ensemble Português de Tubas How Low Can You Go, Trítono, Dual Sim, Blind Duo, Dual Soundway e Nomad Duo. Estreou obras dos compositores André Santos, Daniel Moreira, Daniel Martinho, Filipe Lopes, Bruno Ferreira, Bernardo Lima e Samuel Pascoal. Colaborou ainda em várias orquestras e formações, entre as quais se destacam a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra Filarmónica de Nice, a 21st Century Orchestra, a Orquestra Filarmonia das Beiras, a Orquestra Filarmónica Portuguesa e ainda a Banda Sinfónica Portuguesa. É isso, e nós somos duas instrumentistas e professoras de ensino artístico de música especializado e aqui colocamos os pontos nos is sobre temas relacionados com a performance musical e os seus subtemas. Hoje foi a vez de falarmos sobre a concentração. Melhor do que saber que temos que estar concentrados é saber como nos concentrar, procurem sabê-lo. Isto foi só uma pequena conversa que com certeza vos poderá abrir portas para um assunto gigante que é este da concentração. Ricardo, mais uma vez obrigada, tudo a correr bem contigo. Obrigado, prazer foi meu. Para todos. Tchau, tchau, até à próxima. Beijinhos.